Nosso tema, né? O tema que o Senhor nos deu está lá em Apocalipse, capítulo 19. E como nós estamos no meio desse congresso, né, de mulheres, durante todo o ano, uma direção que Deus nos deu no final do ano passado, de falar sobre as mulheres da Bíblia nas redes de mulher. Então, cada pastora, cada serva de Deus que subia nesse púlpito, ela vinha falar sobre a vida de uma das mulheres, e nós aprendemos tanto. Mas essa mulher que nós vamos falar hoje, e por que Deus direcionou para que se falasse no sábado à noite? Porque essa mulher é uma mulher que toda mulher precisa aprender com ela, mas todo homem também precisa aprender. Então você, meu irmão, que está aqui, você é muito bem-vindo, porque nós precisamos aprender com essa mulher. E essa mulher, ela não vai ensinar apenas as mulheres, mas ela vai ensinar a igreja, o corpo de Cristo, e ela vai falar com você também, você que está aqui e que veio nessa noite. Então, Apocalipse, capítulo 19, vou ler do versículo um pouquinho antes do 6, na linguagem de hoje, que é uma linguagem que eu tenho aprendido a estudar, e diz assim: aleluia! Pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro. Glória a Deus! E a noiva já se preparou para recebê-lo. E a ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante, linho puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Então o anjo me disse: escreva isto: felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. Vou repetir: felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Amados, esse fato, ele vai ocorrer quando Cristo voltar e se reunir com a sua igreja. Está falando esse casamento, é o casamento que nós aguardamos, é a igreja do Senhor, comparada como noiva, com o noivo Jesus. É um fato extraordinário, e multidões, eu quero estar lá, eu quero presenciar isso, eu creio que você também. Nós vamos anunciar, ajudar a anunciar esse fato maravilhoso que vai acontecer, extraordinário. A palavra de Deus usa, então, em vários textos, nós vamos ver rapidamente. O Senhor Jesus usava parábolas, e muitas parábolas de Jesus que ele usou a figura do casamento, do noivo e da noiva. Falou de banquetes de casamento, enfim, muitos exemplos da palavra de Deus. Nós vamos ler alguns, é evidente, mas o Senhor queria nos ensinar a sua igreja, sua noiva, usando como referência um casamento. Então, vamos ler alguns, né? Marcos, no capítulo 2, vamos lá para Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 2, no versículo 18 a 20, está escrito assim: os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram a ele: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, por que é que os discípulos do Senhor não jejuam?
Aí Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com ele? Enquanto ele está presente, é claro que não jejuam, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles vão jejuar. Está falando desse tempo, né? Jesus foi tirado através do sacrifício, nós vamos falar sobre isso. E Jesus então estava explicando, porque eles queriam saber por que os discípulos não jejuavam. Então ele chama a si mesmo de noivo. Mateus capítulo 22, vamos lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Do versículo 1 ao versículo 14, eu não vou ler tudo, né? Mas vamos comentar, eu imagino que você conheça. Está escrito assim, no versículo 1. De novo, Jesus usou parábolas para falar ao povo, e ele disse: o reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Falando de casamento. Aí ele diz, olha, eles convidaram as pessoas para o casamento, e as pessoas começaram a dar desculpas. Ou não podia ir porque tinha negócios, né? São os dias de hoje, gente. Eu estou muito ocupado, eu tenho minha empresa para cuidar, eu não posso. Eu tenho minha família, eu tenho que me distrair, eu tenho que sair com a minha família, eu tenho que passear, afinal, eu trabalho a semana toda, então eu não tenho tempo para essas coisas. E aí, a Bíblia diz, né, o Senhor Jesus dizendo, e usando aquela parábola para falar do reino dele, ele diz assim, né, porque os convidados não se importaram, então o rei ficou com tanta raiva, que depois chamou os empregados e falou assim: a minha festa, versículo 8, a minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a merecem. Então, vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que encontrarem, digam todas. Então, a festa de casamento não é só para mim, só para você. A festa de casamento é para todas as pessoas. Mas ele continua dizendo aqui que o pessoal saiu, convidou, mas a Bíblia diz que eles encontraram pessoas boas e más e foram para aquela festa. E quando o rei chegou, ele notou no meio daquela multidão que tinha uma pessoa que não estava preparado para estar naquele banquete nupcial. Não tinha as vestes limpas. E aquele rei então indagou: como que aquela pessoa estava ali, se ela não estava preparada, se ela não tinha sido lavada, se ela não tinha se vestido de linho fino ainda. Jesus falando de casamento. Lá em 2 Coríntios, vamos lá para 2 Coríntios capítulo 11, esse versículo é tão lindo, apóstolo Paulo, que homem usado por Deus. E ele diz assim, falando para a igreja de Coríntios, com aquele amor, com aquele cuidado que ele tinha pela igreja, com aquele zelo. Ele diz assim, no capítulo 11, eu gostaria que vocês me suportassem, mesmo quando eu sou um tanto louco. Mesmo porque o apóstolo Paulo parece que era meio, nervoso a princípio. Por favor, me suportem. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho, porque vocês são como uma virgem pura, que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é Cristo. Oh, amada igreja, olha que palavra, olha que zelo, olha que cuidado desse homem. Ele estava dizendo que ele tinha prometido cuidar daquela igreja, daquele povo, para dar a Cristo. Falando de um noivo, Cristo. Efésios capítulo 5.
Efésios capítulo 5, é tão claro esse texto de Efésios, que compara também, que fala, o mesmo apóstolo Paulo, mostrando e ensinando sobre o casamento, fazendo um paralelo com o casamento de Cristo, com a noiva, com a igreja. Está escrito no versículo 25, marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Olha que tipo de amor para os maridos. Não é fácil ser marido. A mulher acha que é difícil para ela ser submissa ao marido, mas olha a responsabilidade do marido. Ele tem que amar com esse tipo de amor, renúncia. O mesmo amor que fez com que Cristo se entregasse pela sua igreja. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. Ele fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja, em toda a sua beleza, pura, perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Que entrega! Olha o que a palavra está dizendo, o tipo de amor que um homem tem que ter por sua esposa, e comparando com esse amor renúncia, com esse amor que se entregou, que deu a sua própria vida. O amor de Jesus. Sabe, igreja, nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós temos conversado entre as pastoras. Nós temos visto os valores da família se acabarem, né? O respeito dos filhos. Nós temos vivido momentos difíceis. Nós temos visto coisas na igreja que nos entristecem, falando da igreja de maneira geral. Nós temos visto homens que se dizem pastores pecando, abandonando sua esposa, difamando o nome de Jesus. Nós temos visto coisas horríveis, e alguns chamam isso de igreja, mas essa não é a noiva que Jesus vem buscar. Essa não é a igreja que Jesus vem buscar. A noiva que Jesus vem buscar é a pura, santa, sem ruga, sem mancha, sem defeito algum. E parece que nós estamos tão longe disso, mas hoje eu creio que o Espírito Santo está nos convocando para esse compromisso como igreja, como noivo. E como é então, como é que nós podemos nos preparar? Como que essa noiva se prepara? Se Jesus quer celebrar as suas bodas com uma noiva perfeita, pura, Ele quer a sua noiva em toda a sua beleza e pureza e santidade. Como é? Como é que nós podemos nos preparar? Então, lá em Apocalipse, vamos voltar para lá. Lá eu creio que tem 2 ou 3 palavrinhas que elas são tão fáceis de explicar, mas tão difíceis de serem vividas. Primeira coisa que nós lemos em Apocalipse, está escrito que foi dado à noiva. Foi dado à noiva a roupa que ela deveria se vestir. Amados, a salvação veio de Deus através de Jesus, chegou até nós, amém? Teve um preço caríssimo, teve o seu valor. E o pastor Fernando estava anunciando o congresso de mulheres
no domingo e falou: a mulher que se veste de linho fino. Pastora Beth, você sabe o preço do linho fino? Porque o linho é um dos tecidos mais antigos e mais caros. E a palavra de Deus está comparando aqui a salvação, a veste de salvação é o linho fino. A salvação, lá em João capítulo 3, versículo 16, está dizendo que Deus, Ele amou tanto o mundo, Ele amou todos. Lembra do convite da festa de casamento? Todos, era para convidar todos. E está escrito em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira, ou amou tanto, que Ele pegou o que Ele tinha de mais valioso. Embora o nosso Deus é criador dos céus e da terra, é criador das pedras preciosas, é criador de tudo, mas o que Ele tinha de mais valoroso, que tinha comunhão com Ele todo o tempo, era o seu Filho Jesus. E Ele deu. Sabe por que Ele deu? Porque era necessário derramamento de sangue para perdão dos pecados, depois que o pecado entrou no mundo. Só tinha essa maneira. E não dava para ser, né, Priscila? Mas sangue de bodes nem de carneiro, tinha que ser o sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia. Esse é o linho, tem o seu valor, é caro, custou o preço de sangue para o noivo vestir, dar a oportunidade para a noiva, para a igreja, se vestir de linho. Custou a vida dele, o seu próprio sangue, o seu sofrimento. A gente às vezes não valoriza a salvação, igreja. Ai, tudo de graça, tudo, ai, sou de Jesus, glória a Deus, aleluia, leva na brincadeira. Mas foi um momento de dor, foi um momento de sofrimento. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberem Jesus, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Aleluia! Não mais criatura, filhos de Deus. Somos da família de Deus, somos dele agora. Ele nos resgatou com sangue precioso, sangue do Cordeiro, linho precioso, valoroso, veste valorosa. A igreja, a noiva, não poderia jamais celebrar essas bodas se não se vestisse de linho. E a palavra de Deus diz que esse linho é um linho finíssimo. E linho finíssimo está escrito que são as boas ações do povo de Deus. Amados, com toda essa tragédia que nós temos visto e ouvido, o povo de Deus parece que entra na mesa para dançar a mesma música às vezes, e nós nos esquecemos. Para que nós somos salvos? Nós fomos salvos para fazer as obras. Nós não somos salvos por obras, como a gente achava, né? Como a gente entendia na religião tradicional. Nós somos salvos para fazer as obras. Que obras são essas? Que as pessoas precisam ver. Que os convidados dessa festa precisam ver para vir fazer parte. As obras de justiça, ser testemunho de Jesus, pregar a sua palavra, manter-se fiel à palavra de Deus. Sabe, amados, muitas pessoas têm trocado o evangelho, têm mudado a palavra de Deus. Mas como nós ouvimos hoje de manhã, a palavra é a mesma, o Deus é o mesmo, Ele não muda, aleluia. Nós não podemos mudar a palavra, nós temos que ser fiéis à palavra. Isso são obras de justiça.
Não podemos trocar a palavra para nos favorecer, para aplacar a ira, né? Achamos que aplacamos a ira de Deus com respeito a um pecado. Não. Nós somos convidados para fazer boas obras. O povo de Deus tem que ter dentro de si o desejo de ser servo sempre, sempre, sempre. Parece que nós nos esquecemos disso. Estamos preocupados com títulos e nos esquecemos que somos servos. Porque o servo é aquele que serve as pessoas, é aquele que pratica a justiça, é aquele que faz boas obras. Mas o linho, ele não é apenas finíssimo, ele não é apenas de valor, ele tem que ser linho brilhante, tem que ter brilho, tem que ter brilho. Amados, Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, vamos lá, Mateus capítulo 5, esse texto tão conhecido, no versículo 14, diz assim: vocês, olha o que Jesus está falando para a noiva, vocês são a luz para o mundo, vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas, digam boas, as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Glória a Deus. Ai, que texto lindo, né? Que coisa linda, sabe? A luz de Jesus, né, que Ele liberou sobre nós, não pode ficar escondida. No seu trabalho as pessoas precisam saber que você é de Jesus. Na faculdade onde você está, na escola, onde você estiver, as pessoas precisam saber que ali tem um filho da luz, uma filha da luz. E Jesus disse: não se acende uma lamparina e vai se esconder embaixo da mesa. Não é assim. Ela tem que ficar num lugar alto. Mas presta atenção, não é para glória nossa, não. É para que ilumine aqueles que estão em trevas, todos, e para que eles vejam a maneira como nós vivemos, fazendo boas obras, e eles deem glória a Deus. Graças a Deus. Olha aquele homem é um iluminado mesmo, né? Tem gente que usa essa expressão, é um iluminado, é cheio de luz, é cheio de brilho. Olha, ele é um homem bom, ele faz coisas boas. Graças a Deus pela vida daquele homem. Aquela mulher tem brilho, ela fala que é de Jesus, e é mesmo, porque ela é uma pessoa boa, ela faz coisas boas. Graças a Deus. Tudo isso glorifica ao Senhor. É por isso que a noiva tem que brilhar. Vocês perceberam que a noiva sempre tem um brilho? O vestido da noiva sempre tem que ter um brilho. A Magali que o diga, né? A Magali que o diga. Sempre tem que ter um brilho o vestido da noiva, porque é assim. Jesus disse que tem que ser assim. A noiva tem que brilhar. E esse brilho não pode trazer orgulho, amados. Esse brilho tem que glorificar ao Senhor, ao Papai do céu. Amém? Mas o linho também, ele não pode ser apenas finíssimo, de valor, finíssimo, nem brilhante, mas ele tem que ser puro. E pureza nos faz pensar em santidade. Pureza nos faz pensar em santidade. Amada igreja, amada noiva do Cordeiro, a santidade é um dos frutos da
graça de Deus, da graça que nós recebemos através da salvação. É a santidade, é um dos frutos. Quem está em Cristo Jesus, ele deve dar desse fruto da santidade, deve ser constante na vida daqueles que já receberam da graça do Senhor Jesus. E a santidade, ela vem com essa graça de Deus sobre nós, e ela nos transforma. Nós ouvimos ontem, de uma maneira tão linda, falando sobre aquela mulher que tinha uma vida de pecado, mas foi lá adorar ao Senhor, se prostrou aos pés do Senhor, né, para adorá-lo, quebrou aquele vaso de perfume, porque ela estava tão grata. Sabe por que ela estava grata? Porque ela ouviu sobre aquele homem Jesus. A santidade, essa graça que nos alcança, é isso, ela traz essa pureza para a nossa vida, amados. E sabe, hoje, por conta do tempo que nós estamos vivendo, parece que está tudo do avesso, as pessoas não querem pagar o preço da santidade, porque a santidade tem um preço. E lembre-se, Jesus está dizendo aí, a palavra de Deus está dizendo em Apocalipse: foi dado à mulher, ela vai se vestir de linho fino, ela vai se vestir de linho finíssimo, ela vai se vestir de linho brilhante, ela vai se vestir de linho puro, ela vai se vestir de santidade. Tem um texto que eu não me lembro onde está, mas que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja, e ele fala assim: desenvolvei a vossa salvação. Porque às vezes, igreja, nós entendemos: eu já fui salvo, recebi Jesus no meu coração, fiz a oração de confissão, me batizei, passei até pelo encontro, agora está tudo bem, eu posso levar minha vida do jeito que eu quiser. Engano. Porque está escrito lá em Hebreus, eu acho que é 14, 12, sem santificação ninguém vai ver o Senhor. E amada igreja, tudo que nós devemos desejar ardentemente é ver o Senhor. Vocês imaginem viver aqui 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos falando desse Senhor e não chegar a vê-lo. Que tragédia! E a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós precisamos estar dispostos a pagar o preço para produzir o fruto da santidade. Como é isso, pastora? O Espírito Santo vai falar conosco sempre, vai acender aquela luzinha, plim, né? Filha, isso não está certo, isso não está agradando a Deus, isso não está agradando ao Espírito. A consciência Deus nos deu, a testificação no nosso espírito, no nosso interior, através do Espírito Santo que habita em nós, que foi nos dado, e nós temos que nos consertar. Igreja, não é fácil se humilhar, não é fácil se sentir envergonhada pelo pecado e ter que ir lá se arrepender e falar: não, meu Pai, eu não quero essa vida, eu não quero esse mal na minha vida, eu não quero esse pecado, eu quero vencer isso, eu vou vencer em nome de Jesus. Eu quero uma vida de santidade, eu quero ver o Senhor, eu quero me preparar para essas bodas, eu quero me revestir de santidade. Amados, a gente tem que pagar um preço para isso. A noiva não pode se encontrar com o noivo com as vestes sujas, né? Nós vimos nesse teatro, ela não pode se encontrar com as vestes sujas. A noiva se preocupa em estar limpa, roupa toda branca, para ter esse encontro com o seu noivo, com o Mestre Jesus. É nisso que nós podemos nos alegrar, é aí que está a diferença, amados, daquilo que está escrito em Apocalipse. Felizes, bem-aventurados aqueles que foram convidados para essas bodas. Se nós
Se nós entendermos que tudo isso nós conseguimos através da graça de Deus, se nós entendermos o quanto tudo isso é importante para a nossa vida, amados, eu sei que a palavra que nós pregamos quando estamos no altar, ela primeiro fala conosco, e eu sei que Deus está tratando com a minha vida, eu sei que o Espírito Santo está me alertando, mas Ele pediu que repartisse com vocês. Vocês são a noiva de Cristo, vocês são a igreja, que por causa de vocês também, Ele morreu naquela cruz, Ele se entregou. Vocês são convidados para essas bodas, para chegar o momento em que nós vamos contemplar a face do Senhor. Esse dia que nós aguardamos com ansiedade, ele vai acontecer quando nós, noiva, estivermos preparados. Você já percebeu que num casamento, às vezes o casamento é marcado para as 8 horas da noite, e de repente, não sei, por conta daquele lugar que a noiva vai se arrumar, aqueles profissionais acabam atrasando, e os convidados, né, é às vezes deselegante isso, né? Tem noiva que atrasa meia hora, 1 hora e meia. E os convidados ficam ali esperando. Sabe por quê, irmãos? Não tem casamento sem noiva. A cerimônia não começa antes da noiva chegar. É nós que temos que apressar essas bodas, como nós ouvimos nesse cântico nessa noite. É nós que temos que nos apressar, nos preparar, apressar o encontro da noiva com esse noivo. É nós que temos que nos preparar para isso, para o encontro com o grande Yeshua, o grande Yeshua. Aleluia.